Bom dia, caros irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas da nossa amada escola dominical aqui na Igreja Metodista em Lorena. Nós temos o prazer de, mais uma vez, neste domingo, como tem acontecido, numa sequência regular já, vezes comigo, vezes com a Silvana, podermos estar refletindo ao redor da palavra do Senhor e temos feito isso de uma maneira agora específica nesses últimos domingos, tratando das questões emocionais, são naturais em todos os seres humanos, não é? E que devem ser tratadas e vistas à luz do Evangelho, à luz das palavras do Senhor Jesus. E nós temos então abordado nesses últimos, do domingo passado para cá, o tema do fortalecimento do homem interior. Antes nós queremos orar e pedir a orientação, a condução do Espírito Santo. Ó Deus, nós agradecemos por mais esta oportunidade preciosa, que muitos, Senhor, possam ser enriquecidos com a Tua palavra, a partir destas reflexões, que elas venham de Ti para os nossos corações, para as nossas mentes. É no nome de Jesus que nós clamamos, pedimos, esperamos e confiamos. Amém. Então, meus irmãos, nós temos falado, não é, sobre a questão do fortalecimento do homem interior. São palavras bíblicas, não é? E Paulo as utiliza numa de suas cartas, e nós vimos lá em Efésios capítulo 3, né? E ele então fala assim: me ponho de joelhos por este motivo, me coloco de joelhos, para que vocês sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo, mediante o seu Espírito, no homem interior. Então, são termos que muitas vezes passam batido na nossa leitura da palavra, quando ouvimos talvez uma mensagem ou lemos um artigo, mas o homem interior, a Bíblia usa este termo. Jesus, ele vai além, não é? Quando ele fala lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 29, ele diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Não é? Porque é preferível que você entre no céu sem o teu olho direito ou sem o teu braço direito, não é? Do que você vá para o inferno com os seus dois olhos. Então, Jesus usa uma palavra extrema para poder passar para nós uma verdade profunda, não é? É melhor que nós percamos o nosso exterior do que percamos a nossa vida eterna. Ele está se referindo então ao homem interior e sobre a interferência que existe no homem exterior, não é de dentro para fora ou de fora para dentro. E Jesus quer dizer o seguinte: se o teu homem interior for corrompido, não é? Então toda a sua vida externa estará se corrompendo ou fadada, né? Destinada ao fracasso. Não é? Então não é o que entra que contamina o homem, Jesus coloca, é o que sai. Então ele coloca assim, comparando a luz física dos olhos, não é? Então a luz da nossa alma, se ela estiver obscurecida, então que grandes trevas serão, não é? Então tudo que nós tocarmos será corrompido, não é? Então para o ímpio, até o que ele toca, que seja santo, ele pode corromper e destruir, não é? E o homem interior, estando santificado, aonde ele passa, ilumina, não é, o caminho. Então é onde Jesus diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então nós estamos falando disso, né? Jesus então diz: fortaleçam o homem interior, porque o pecado pode fazer com que vocês percam
a vida eterna. Então é melhor que você perca, não é, algo externo do que perca a sua salvação, a sua vida eterna, não é? Mais uma vez digo, né, Jesus está usando uma palavra chocante para nos passar uma verdade muito profunda, não é? Mais tarde nós vamos lembrar da palavra de Paulo, que diz assim: ainda que o meu homem exterior se corrompa, contudo o meu interior se renova a cada dia. Né? Bom, nós quisemos fazer essa introdução, né, porque é para contextualizar, não é, a aula que nós começamos domingo passado. E nós terminamos a aula do domingo passado falando sobre o poder de Deus para esse fortalecimento interior. Então é onde ele coloca para os apóstolos, não é? Pouco antes da sua ascensão, né? Permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e ser-me-eis testemunhas. Então, poder para quê? Poder para testemunhar. Então, para viver a vida espiritual, para viver a vida interior realmente iluminada, de maneira que isso aconteça de fato e de verdade, não é? Na nossa vida exterior. E não tenhamos, como vamos também já ler o texto, aparência de piedade, porém o nosso interior possa estar corrompido. Então, fortalecidos em poder, é no poder do Espírito Santo, poder para testemunhar. João Wesley vai dizer, testemunhar o quê? Testemunhar a palavra, levar a mensagem do Evangelho e, se for preciso, poder para sofrer. Né? Todos os apóstolos foram martirizados, pagaram com a sua própria vida. E outros tantos, Estevão, né? Ele levou com poder a palavra, mas teve poder para morrer diante da glória de Deus e vendo a glória de Deus, dizendo, eu vejo o Filho de Deus à direita do Pai. Então, meus irmãos, vivemos uma igreja covarde, medrosa, consumista, materialista, não é? Que muitas vezes busca as benesses para o homem exterior e tem se esquecido de buscar realmente a verdadeira fonte de energia da igreja, que é a glória de Deus. Sejamos fortalecidos. Então, quando o apóstolo Paulo coloca, e o bispo Nelson faz questão de grifar no seu capítulo, em seu livro, ele diz, buscar este habitar de Cristo em nós, e ele coloca mesmo, é uma das maiores, trata-se de uma das maiores carências da igreja atual, é o habitar de Cristo em nós. Bom, Jesus continua no seu discurso lá em Mateus, né? Ele diz mesmo, do contrário, vocês são como os gentios, vocês têm se portado como os ímpios, porque são eles que buscam essas coisas externas, né? Mas ele propõe um equilíbrio, ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, aquelas que Deus tem conhecimento de que elas nos são necessárias, nos serão dadas, não é? Então, nós temos assim popularmente dito no provérbio folclórico, né, popular, diz assim, temos colocado a carroça na frente dos bois. Não é buscar as coisas materiais, e isto prove que Deus nos abençoa e que Deus está conosco, mas é buscar a vida com Deus interior, e aí os sinais que vierem externamente, de alguma forma, testemunharão a presença de Deus em nós, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade, não é? E vamos saber, inclusive, entender os nãos de Deus quando pedirmos alguma coisa que não for da vontade dele.
Vamos prosseguir, né? Só para fechar, lembrando o texto que nós acabamos de citar. Nós já citamos, acho que domingo passado, acredito, que está em 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, que é o corpo, né? O nosso ser interior se renova dia a dia, que é a nossa alma, não é? Bom, meus irmãos, nós já falamos esse texto, vamos prosseguir. A palavra para nós, então, nestes domingos, especialmente esses 2 últimos agora, é um desafio para que nós fortaleçamos, não é, o nosso ser interior pela palavra do conhecimento e pelo poder do Espírito Santo. Sejam fortalecidos com poder, diz Paulo aos Efésios, com poder segundo a riqueza da glória de Deus, mediante o seu Espírito no ser interior de cada um. Efésios 3, 16. Então, qual é a origem? A origem desse fortalecimento do crente, para o crente, é a riqueza da glória de Deus. Não é? Estamos diante dele, meus irmãos, seja num culto de adoração, seja na nossa oração devocional, nosso momento devocional em casa, individualmente, ou num culto doméstico, ou na adoração na igreja, ou nos louvores, ou nos momentos de oração intercessória, em grupos de oração, ou de estudo bíblico, todos esses momentos temos que ter consciência e fé de que estamos na presença da glória de Deus. E ela, então, como diz a própria Bíblia, de glória em glória, diante dele, como vendo por espelho, vamos nos tornando semelhantes a ele, de glória em glória. É a glória de Deus que é a origem do nosso fortalecimento. Temos que ter consciência disso. Não é o nosso esforço, mas é a busca da glória, do poder de Deus, do Espírito Santo em nós. Paulo aos Efésios 3, 20, não é? 21, Paulo diz, e em Cristo Deus manifesta a força do seu poder. João, lá na abertura do seu evangelho, ele diz, nos últimos dias temos visto a sua glória, não é? E diz, e vimos sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Bom, vamos continuar. Lá em Efésios, capítulo 3, Paulo faz uma doxologia, né? Uma adoração. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. A igreja é o corpo de Cristo. Quando nós estamos reunidos, ou também quando estamos cada um num lugar, não é? Mas continuamos sendo igreja, o corpo de Cristo. Estamos diante da glória de Deus em Cristo Jesus, não é? E pela ação do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou, somos fortalecidos dia a dia, hora a hora, segundo a segundo, momento a momento. Não é? Vivemos dias difíceis, meus irmãos, não há necessidade, isso tem sido muito falado para toda a humanidade, na história da humanidade. Temos passado grandes angústias, tristezas, ansiedades e medos, não é? E qual tem sido a nossa oração? Qual tem sido a oração da igreja? Qual tem sido a nossa petição? O que nós temos buscado como igreja em Deus, diante de nossas emoções, nossos medos, nossos sentimentos, né? Nossas ansiedades? O que nós temos buscado, meus irmãos? Não é? O que nós temos feito diante do materialismo e do consumismo que campeia, domina a nossa sociedade? Não é? E tem também minado a igreja, não é? Tem minado a igreja.
Bom, o conselho da palavra de Deus, em amor, com amor, diz assim para nós: peça a Deus que Cristo habite em vós, porquanto Ele mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. E o que nós temos que buscar em Cristo? É a sua glória, é que nós reflitamos a sua luz, que nós tenhamos poder para enfrentar o dia a dia, sem negarmos a nossa fé, não é? Temos poder para testemunhar, para viver, para sofrer se necessário, mas poder, fortalecido o homem interior, e as demais coisas nos serão acrescentadas segundo a vontade de Deus para conosco. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é? Sem mim nada podeis fazer. Está lá registrado em João 15, 5. O resultado é esse. A nossa vida passará a ser habitação de Cristo. Como nós vemos lá em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Meus irmãos, há quantos anos nós mandamos Jesus entrar, não é? Eu estou pensando assim, vamos dizer, no dia do nosso batismo, no dia da nossa conversão, quem sabe foi no dia do batismo, quem sabe foi muito antes, quem sabe foi depois, mas... E como temos cultivado isto, não é? Que pelo batismo nós convidamos Jesus a entrar. Não é? E nós temos deixado espaço para que Ele realmente reine em nós. O que tem tomado lugar de Jesus no espaço do nosso coração, não é? De maneira que de repente Ele não caiba mais lá dentro, não é? E corremos o risco de cair naquele pecado sobre o qual Paulo nos exorta: não apagueis o Espírito, né? Apocalipse diz: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, voltar, buscar o primeiro amor, deixar Cristo entrar, não é? Há um hino que o coral cantou durante muitos anos e ainda canta, se chama Oração, e ele termina: habita em mim, bondoso Salvador. Como diz o Bispo Nelson, essa tem sido uma grande carência da igreja. A igreja tem que buscar primeiramente o habitar de Cristo em nós, a expressão da vida que é em Cristo em nós, não é? Diz Jesus então em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Então nós vemos assim, Wesley comenta, né? Cearei com ele, quer dizer, renovando a nossa vida, não é? Que alimento nós temos dado à nossa alma. Jesus diz: quem comer da minha carne, beber do meu sangue, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós dizemos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que pão nós estamos pensando? Qual é o pão primeiro que nós temos que buscar, meus irmãos, na oração do Pai Nosso? O que a igreja tem colocado como primordial? O que eu tenho colocado como primordial em minha vida? Como eu tenho alimentado a minha alma, o meu coração, o meu espírito, a mente? Então nós vemos 3 tipos de pessoas: aqueles que não ouvem, aqueles que ouvem, mas não abrem, e aqueles que ouvem e abrem, e aqueles que ouvem, abrem e o mantêm, não é? Mantêm, conservam, renovam dia a dia a presença de Jesus no seu coração, no seu espírito, na sua mente, não é? Hebreus coloca assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, meus irmãos, esse é o verdadeiro avivamento, reavivamento da igreja. Não com sinais externos, mas possivelmente sim, com sinais externos, mas de algo interno, de uma graça interna que acontece primeiramente. Do contrário, nós teríamos aparência de piedade, contudo, negamos o poder de Deus.
né? Talvez não neguemos pela nossa boca, mas neguemos pelo nosso testemunho, pela nossa maneira de agir, pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, pela nossa vida no dia a dia. Buscarmos essa dinâmica do habitar de Cristo em nós, uma dinâmica que se renova, é uma dinâmica, por ser dinâmica, contínua, constante, crescente, não é? Do caráter de Deus, do poder de Deus, do poder divino em nós, não é? Uma igreja com poder, não é? Qual é o poder que tem caracterizado a igreja nos dias de hoje? É o poder financeiro, não é? Ou é o poder divino, o poder do Espírito Santo? A igreja tem necessidade mais do que nunca de renovação, de restauração, de fortalecimento do homem interior, no ser interior, no dizer de Wesley, no seu íntimo, não com aparências externas, não com aparência de piedade. É como Paulo diz a Timóteo no capítulo 3 da carta segunda do apóstolo a Timóteo, né? Tendo forma de piedade, não é? Negando-lhe, entretanto, o poder. E Paulo diz para Timóteo, foge também destes. Então, meus irmãos, antes de pensar em fugir de alguém que nós julgamos que não está em sintonia com o Espírito Santo, temos que fugir de um ser interior nosso que esteja nessas condições, que mantenha apenas uma aparência de religiosidade, uma aparência de espiritualidade, mas na verdade sermos um cristão falso, fake, como se usa o termo nos dias de hoje. Paulo nos aconselha a que desenvolvamos a nossa salvação. Então, é um desenvolver dia a dia, não é um parar, não é na primeira experiência que tivemos naquele dia da nossa conversão ou em outra experiência que seja, mas renovar a cada dia o nosso encontro com Deus, pela palavra, pela leitura da Bíblia, pela oração, pela comunhão com os irmãos. Percebe, meus irmãos? E pela obediência à vontade de Deus. João Wesley comenta o capítulo 2 de Filipenses, o versículo 12, ele comenta que nós desenvolvendo a nossa salvação em direção, tendo como alvo a plenitude da maturidade cristã, esse habitar de Cristo. Então o Wesley comenta isto e ele viveu isto, porque as últimas palavras que ele diz do seu leito de morte é: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Meus irmãos, temos consciência de que Jesus está conosco? Qual é o testemunho do Espírito Santo com o nosso espírito de que realmente somos filhos de Deus? Isso faz parte de fato, de verdade, na nossa mente, na nossa fé, na nossa vida. Transformai-vos pela renovação. Então estamos falando do homem interior, da mente, do coração. Paulo diz aos Romanos, renovação da vossa mente. Em outro momento ele diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. E lá em Ezequiel o Senhor diz, tirarei deles o coração de pedra e dar-lhes-ei um coração de carne. Quer dizer, estamos falando numa metáfora para nos referirmos aos pensamentos, aos desejos, aos planos, aos sonhos, às vontades, às reações, às ações. Então, temos que orar, meus irmãos, no sentido de que adoremos a Deus em espírito e em verdade, não é? Lá em Mateus, Jesus exorta, não é? Em seu discurso, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Jesus vai longe, ele fala aos fariseus e os chama de sepulcros caiados, quer dizer, por fora bem pintadinhos, bem conservados, higienizados, mas por dentro tem podridão, bolor, não é? E mau cheiro.
Então, meus irmãos, temos que colocar-nos diante do Senhor para que Ele fortaleça pelo seu poder, pelo Espírito Santo, pela sua glória, por Cristo Jesus, por sua glória em Jesus, fortaleça o nosso homem interior. Né? E Paulo, estou concluindo, meus irmãos, certa vez ele disse aos coríntios: eu estive com vocês e não pude dar comida forte para vocês, tive que novamente dar leite, porque vocês são crianças na fé, vocês eram para estar crescidos e desenvolvidos, mas ainda permanecem como crianças, porque vocês agem com brigas, com contendas, com ciúmes entre vocês, e porventura isso não é sinal externo de que vocês são carnais, homens e mulheres carnais? Então, meus irmãos, temos que ser crentes espirituais, não crentes carnais. Como já foi citado, desenvolvei a vossa salvação. Quero encerrar com um comentário de Charles Cowdell, quando ele diz assim, a respeito de Filipenses, no capítulo 2, versículo 12 e 13, no texto que nós comentamos sobre o fato de termos de desenvolver a nossa salvação na presença e pela ação do Espírito que opera em nós, para que nós deixemos que Ele age em nós assim, não é? Então, Paulo convida os irmãos filipenses a que olhem para Cristo e a andarem com seus próprios pés, conscientes de sua fragilidade. Isso é importante, fragilidade humana, mas com a certeza de que o Deus Todo-Poderoso está por trás deles, atrás deles, como diz a palavra, andai sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, né? Andai, vocês vão ouvir em seus ouvidos, este é o caminho, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, tampouco olhem para trás, mas olhem para o alvo da soberana vocação, para a perfeita estatura do varão perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e continue falando aos nossos corações. Amém.